Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 14. Nós estamos nessa caminhada, nesse evangelho. Como tem sido desafiador e como tem sido prazerosa essa caminhada, percorrendo os passos de Jesus, segundo o relato de Marcos. Nós vamos ver essa noite o versículo 27 até o versículo 31. De Marcos 14. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Até aí o texto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa. Muito obrigado por esse momento. Eu te peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor quer falar. E assim, ó Deus, possamos ser edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem um jovem que acabou de entrar no exército e nos primeiros dias de treinamento, ele conversa com os amigos e diz com toda a sua convicção que se um dia houvesse guerra, ele iria para a linha de frente. E ele não estava mentindo, ele estava acreditando sinceramente no que estava dizendo. Mas existe um detalhe. Ele está fazendo essa promessa em um campo de um treinamento e não em um campo de batalha, onde as coisas de fato estão acontecendo. Onde ainda ele não tinha ouvido tiros, onde ele ainda não tinha visto companheiros feridos pelo meio do caminho, ainda não tinha sentido medo real de perder a sua própria vida. E é muito mais fácil prometer coragem quando nós estamos distantes de um perigo verdadeiro. Na verdade, quase todos nós fazemos isso. Prometemos ter paciência antes de começar a discussão. Nós prometemos generosidade antes da crise financeira apertar. Nós prometemos fidelidade antes da tentação bater e a gente, quando vê, já fracassou. Prometemos coragem antes do sofrimento bater a porta. Muitas das promessas mais ousadas que nós fazemos, elas acontecem ou são feitas em ambientes onde a gente está totalmente confortável, onde ainda não tivemos que pagar o preço por aquilo que afirmamos, onde ainda não foi colocada a prova se de fato você crê verdadeiramente aquilo, se a sua palavra, aquilo que você prometeu, você de fato vai sustentar. Isso revela uma verdade importante. Nós normalmente conhecemos a nossa intenção, mas muitas vezes nós não conhecemos a profundidade do nosso coração. Achamos que somos mais fortes do que somos. Achamos que nós vamos suportar situações que nós nunca enfrentaremos. É a mesma coisa da gente olhar para os discípulos ou então para os relatos bíblicos e a gente olhar sempre na perspectiva daquela pessoa que é crente, que é fiel, que cumpre, mas nunca naquele lado que abandona ao Senhor, que nega ao Senhor, que faz aquilo que não agrada ao Senhor. Achamos que permaneceremos de pé em circunstâncias que a gente jamais vamos experimentar. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando ele diz aqui, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ele não estava com uma intenção ou um desejo hipócrita, fingindo para o Senhor que amava o Senhor, sem de verdade acreditar naquilo. Pelo contrário, ele estava sendo sincero. Mas a sinceridade não é a mesma coisa
quando nós estamos diante da situação difícil e o nosso coração é sondado diante das situações mais difíceis da vida. Pedro conhecia o seu amor por Jesus, mas o que ele não conhecia era a sua própria fraqueza. E é justamente aqui que o evangelho ele começa a brilhar. Ele começa a inundar os lugares onde nós não podemos prescrutar, onde nós não conseguimos ver, onde nós, pela nossa força, não conseguimos transformar. Porque a nossa esperança não está em conhecer perfeitamente quem nós somos, e nem cumprir perfeitamente todas as promessas que fazemos. Mas a nossa esperança está naquele que nos conhece perfeitamente, naquele que sabe exatamente quem nós somos, sabe que somos falhos, sabe que somos pó. Nossa esperança está naquele que conhece nossa força, mas também conhece a nossa fraqueza, conhece os nossos acertos, mas ele também conhece os nossos fracassos. Ele conhece as vezes que nós conseguimos fazer aquilo que agrada a Deus, mas ele conhece também todas as vezes que somos derrotados e fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, quando muitas vezes está somente no campo do nosso pensamento, no campo do nosso coração. E mesmo assim, mesmo o Senhor nos conhecendo tão profundamente, Ele ainda assim continua nos amando de uma forma tão profunda, ao ponto de continuar derramando a sua misericórdia diariamente e a sua graça todos os dias. Ele continua cuidando de nós. Ele continua chamando pessoas que são inimigas dele para serem suas amigas. Ele continua sendo nosso pastor. E é exatamente nesse contexto que nós chegamos nesse evangelho, né? Nesse capítulo 14. Jesus, como a gente viu no domingo passado, de uma forma maravilhosa, com tantos detalhes, né, que o pastor trouxe para a gente sobre aquela ceia que foi ali celebrada por Jesus. Judas já estava a caminho da traição, ele já não estava mais no meio deles. Getsemane, a gente vai ver que já vai ser a próxima pregação. A cruz está a poucas horas de distância daquilo que o nosso mestre iria enfrentar. A escuridão da sexta-feira, o momento mais tenso, mais triste daquele dia, estava se aproximando. E humanamente falando, este deveria ser um dos momentos mais importantes, para que os discípulos, depois de ouvir tanto que ele iria se entregar, que Jesus iria morrer, que um deles iria trair e já tinha se retirado, seria o momento mais importante para os discípulos de fato falarem e dizerem assim: Senhor, nós precisamos do Senhor, Senhor, nós precisamos de Ti, o que é que vai acontecer com a gente? Mas na verdade, nesse momento, eles acreditam que podem permanecer firmes. Não foi somente Pedro que falou isso. E é nesse momento que Jesus faz uma revelação surpreendente ao coração daqueles homens. Ele anuncia não que um vai falhar, ele anuncia que todos vão falhar, mas também anuncia que ele continuará sendo fiel. Isso é maravilhoso, porque a gente percebe de forma bastante clara a soberania do nosso Senhor. Mais uma vez, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus mostra não somente a sua humanidade, que irá sofrer, que será o pastor ferido, mas também mostra a sua divindade, mostrando que ele estaria com eles, mesmo depois de tudo isso passar. Quando a gente olha para esse texto, o Evangelho de Marcos não quer mostrar apenas o fracasso de Pedro. Ele está querendo revelar algo sobre todos nós. Olhar para esse texto, nós podemos perceber que Marcos não está nos contando somente a história daqueles homens que são falhos diante do Senhor. Porque Pedro, se a gente olhar direitinho, é mais parecido conosco do que a gente possa admitir. Todos nós temos uma tendência de confiar demais em nós mesmos e em nossas promessas, e de pouco confiar na graça de Deus. Porque imagina só, como são as nossas reações nos momentos mais difíceis. Nos momentos onde a gente já está numa discussão, ou então que a gente muitas vezes começa a discussão.
ou quando as coisas não estão indo muito bem, ou então quando nós estamos bem com o Senhor e a gente promete que nós não vamos pecar mais, que nós não vamos abandonar, que nós vamos ler a palavra todos os dias, que nós iremos orar, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, mas basta a primeira tentação, bater a porta, a gente cair, parece que essa promessa foi de água abaixo. A gente já acorda desanimado, a gente já não busca mais o Senhor, a gente já não serve mais o Senhor. Nós somos muito parecidos com esses homens. E esse texto, na verdade, não só quer mostrar a fidelidade ou a falta de fidelidade desses homens, mas quer apontar para a fidelidade de Cristo para com os pecadores fracos, como aqueles homens, e também conosco. Por isso que a primeira verdade que Jesus nos ensina é que o pastor conhece de fato, profundamente as suas ovelhas. Olha o versículo 27. Diz assim o texto: Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É algo maravilhoso aqui que acontece. Enquanto os discípulos estão caminhando junto com Jesus para o Getsêmani, eles ainda não fazem a ideia do que aconteceria nas próximas horas. Eles tinham acabado de participar da ceia, como a gente viu no domingo passado. Cantaram junto, andaram juntos e estão ali próximo de Jesus. O grupo continua unido, mas Jesus ele já fala algo que eles jamais poderiam imaginar. Ele sabia que a unidade deles seria quebrada. Ele sabia que o medo diante daquilo que aconteceria com Jesus ia tomar conta. Jesus estava sendo perseguido de forma muito forte, estava sendo zombado, escarnecido, como a gente bem sabe o que aconteceu com Jesus. Eles jamais imaginariam isso. Mas Jesus, ele sabia que em poucas horas, todos aqueles que estavam ali afirmando que jamais iriam abandoná-lo iria fugir. E Jesus não diz: alguns de vocês vão cair, ou os mais fracos entre vocês vão tropeçar. Jesus diz: todos vocês, Pedro, Tiago, João, André, todos vocês irão cair, todos vocês irão fugir. Ninguém ficará de pé com sua própria força. Ninguém atravessar aquela noite apoiado na sua própria promessa, na sua própria fidelidade. E isso pode, aos nossos olhos, nos incomodar muito. Porque a gente que ama o Senhor, a gente diz assim: como é que esses homens fizeram isso? E talvez a gente pudesse imaginar essa situação, que se a gente estivesse ali, a gente faria melhor. Eu jamais iria negar Jesus. Eu jamais fugiria. Eu jamais deixaria o Senhor. Gostamos de pensar que seríamos diferentes. Queríamos permanecer ali com o Senhor. Mas Marcos, o Evangelho, ele faz uma questão de mostrar algo muito precioso. Que a história desses homens não é muito diferente da nossa. Porque a maior dificuldade do coração humano não é enxergar a fraqueza nos outros, de olhar e dizer assim: eu já esperava desses caras. Mas o maior problema do coração humano é enxergar a própria fraqueza, é olhar os próprios pecados, é encarar a própria realidade e entender: eu sou pecador, eu fugiria também, eu negaria o Senhor. É muito fácil a gente olhar para os outros e identificar as quedas alheias. Mas Jesus não diz apenas que os discípulos serão dispersos. Ele fundamenta sua afirmação na Escritura, quando Jesus fala assim: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, ou então fugirão. Jesus está citando o profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. E aqui a gente precisa entender o contexto dessa fala. Nos capítulos finais de Zacarias, Deus está anunciando o grande dia da purificação e restauração para o seu povo.
um dia em que o pecado seria tratado, a idolatria seria removida e Deus formaria um povo para ser o seu povo, um povo renovado, um povo que teria o Senhor como centro da sua vida. E há algo surpreendente no caminho dessa restauração. O pastor precisa ser ferido. E a pergunta que fica é: quem fere? Quando a gente olha para o texto de Zacarias, a gente vê que quem diz isso é o Senhor dos Exércitos. É o próprio Deus. Desperta a espada contra o meu pastor. É assim que o texto de Zacarias fala. Isso é maravilhoso porque lembra o nosso coração que o plano da cruz de Cristo, como a gente tem dito dominicalmente, é um projeto da redenção do próprio Deus. Ele escolheu, ele decidiu, ele sabia de tudo isso. E graças a Deus, que o nosso Senhor, com muito amor, diferente de nós, ele cumpre a sua palavra fielmente. E ele cumpre toda a Escritura. Esse texto aponta para Cristo. E a imagem é muito maravilhosa e forte, porque as ovelhas não estão sendo descritas como sendo rebeldes, organizadas contra o pastor, nem como inimigas do pastor. Elas simplesmente são incapazes de permanecer quando o pastor é ferido. Quando chega a hora da pressão, quando os caras ali se tiram o medo verdadeiro, quando chegou a hora do sofrimento, as ovelhas, elas se dispersaram. Nós costumamos, muitas vezes, meus irmãos, superestimar a nossa fidelidade, porque avaliamos nosso coração em tempos de tranquilidade. É como a gente olhar para, por exemplo, aquilo que eu, Malu, Tom e Cauê está se preparando para ir para o campo, e a gente dizer assim: não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer desse jeito, jamais vou fazer isso. Mas será que eu posso fazer isso? Só podemos afirmar certas coisas se formos conduzidos verdadeiramente e sendo dependentes totalmente do Senhor. Porque não é pela nossa força. Se a gente sair daqui pela nossa própria força, a gente não vai passar de somente ir para um canto e depois voltar. Mas quando somos guiados pelo Senhor, segurados pelo Senhor, confiantes no Senhor, certamente, mesmo em tempos difíceis, saberemos que temos alguém a quem recorrer. Por isso que nos momentos difíceis, quando o nosso coração é confrontado, quando normalmente as coisas apertam e o nosso coração é ameaçado, aquilo que nós mais amamos, quando muitas vezes aquilo que desejamos acaba sendo frustrado, ou então quando de fato estamos sofrendo, ou então quando seguir a Jesus custa muito para nós, é nessas horas que descobrimos que nós somos mais frágeis do que imaginamos. Quando muitas vezes nós não de fato confiamos no Senhor. Já ficamos ansiosos, já ficamos preocupados com o dia de amanhã, já achamos que tudo vai dar errado. Mas esquecemos das promessas que o Senhor traz para nós. Ou então, quando muitas vezes nós vivemos tão distante do Senhor, não temos mais prazer em ler a palavra, já não mais oramos como orávamos antes. E às vezes a gente cai na loucura de acreditar que o melhor caminho é se distanciar do Senhor. Mas é nessas horas, meus irmãos, que o Senhor nos chama para perto. Porque nós podemos aprender na palavra de Deus que o Senhor já sabe de tudo isso. Ele sabe que somos pó, Ele sabe que carecemos da graça de Deus. E talvez a gente olhe para esse texto e a gente possa pensar assim: mas os discípulos não amavam a Jesus? E a resposta é simples: claro que amavam a Jesus. Pedro amava Jesus, João amava Jesus, os demais amavam Jesus. O problema não era a ausência do amor. O problema era o excesso de confiança em si mesmo. Era o excesso de confiança no seu próprio amor, achar que o amor simplesmente cobre tudo.
Meus irmãos, vocês amam a Jesus? Por que muitas vezes não oramos? Por que muitas vezes não lemos a palavra? Porque nós somos fracos. Nós precisamos do Senhor, que aqueça o nosso coração, que nos traga para perto, que nos reanime, que nos chame a viver a vida do Evangelho com beleza e com graça. Eles ainda não haviam aprendido aquilo que eles depois iriam aprender. Que o amor por Cristo não é suficiente para sustentar alguém, porque nós precisamos ser sustentados por Cristo. Essa é uma das grandes lições que precisamos guardar para sempre na vida cristã. O Evangelho não começa quando descobrimos quão fortes somos. O Evangelho começa quando descobrimos quão necessitados nós somos. Quando percebemos que a nossa permanência com Cristo depende muito mais dele, segurando a nossa mão, do que nós segurando a dele. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos segura, é o Senhor que cuida de nós. Por isso esse texto nos coloca diante de uma pergunta muito importante. Em quem nós estamos confiando para permanecer fiel no Senhor? Nós estamos confiando na nossa experiência, longa experiência na caminhada, ou no nosso conhecimento bíblico, ou no nosso tempo de igreja, ou na disciplina espiritual, ou na nossa sinceridade diante do Senhor? Pedro tinha sinceridade. Os discípulos, a gente percebe também que eles tinham sinceridade. Mas sinceridade, meus irmãos, não é suficiente para sustentar a nossa vida. Nossa segurança não deve estar o quanto nós nos devotamos ao Senhor. Nossa segurança deve estar na graça do nosso Supremo Pastor. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Porque o mesmo Jesus que conhece profundamente a nossa fragilidade, é o Jesus que não abandona as suas ovelhas quando elas fracassam. Olha o texto 28, o versículo 28. O pastor aqui promete reunir as suas ovelhas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. É uma palavra nesse versículo que muda completamente o clima do texto. É o mais. É como se Jesus dissesse assim: olhe, vocês vão tropeçar, vocês vão fugir, vocês vão me abandonar, mas a história não termina no fracasso de vocês. Como isso é maravilhoso. Porque Jesus acaba de anunciar que os discípulos iriam se dispersar, mas imediatamente Jesus também anuncia a restauração desses homens. Antes da queda, Jesus já está falando do reencontro. Antes que eles fugissem, que de fato a palavra que Jesus disse acontecesse, Jesus já estava falando da reunião, que eles iriam estar juntos novamente. Isso mostra algo muito precioso sobre Cristo. Porque Jesus, ele não está descobrindo aos poucos quem são os seus discípulos. Jesus, ele não está descobrindo aos poucos quem somos nós. Jesus, ele já nos conhece. Ele sabe exatamente quem nós somos e ele sabe exatamente o que os discípulos o farão. Deixa a baleia para lá, tá, meus irmãos? Mas ele sabe que Pedro iria negar. Ele sabe que nós iríamos desobedecer ao Senhor. Ele sabe que todos iriam fugir. Ele sabe exatamente que daqui a pouquinho ele estaria completamente sozinho. Mesmo assim, Jesus ele não ameaça com abandono. Olha, se vocês fizerem isso, eu vou fazer aquilo. Se vocês me abandonarem, eu vou me abandonar também.
Jesus, ele não expulsa aqueles homens, ele não rejeita aqueles homens, mas ele diz assim: depois da minha ressurreição, eu encontrarei vocês. Jesus, ele está dizendo para esses homens que eles não tinham entendido muito bem, ele está dizendo assim: olha, eu já sei que vocês vão falhar, que vocês vão cair, o que vai acontecer nessa noite, mesmo assim, eu não estou desistindo de vocês. Eu conheço vocês, eu amo vocês, isso é graça. Porque graça não é Deus amar pessoas admiráveis. Graça é Deus amar pessoas que Ele conhece completamente. Pessoas falhas, fracas, que basta uma coisa sair do que tinha planejado, já parece que não tem mais o Senhor, que é fiel, que cuida, que sustenta todas as coisas. Isso acontece porque nós geralmente fazemos o contrário do Senhor. Nós normalmente amamos versões idealizadas das pessoas. Amamos aquilo que imaginamos que elas são. Mas Jesus, pelo contrário, Ele nos ama exatamente sabendo quem nós somos. Ele conhece aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece as nossas motivações. Ele conhece as nossas incoerências. Ele conhece os nossos pecados escondidos. Ele conhece as nossas covardias. Conhece as nossas idolatrias. Conhece as quedas que ainda não aconteceram. E mesmo assim, Ele continua caminhando para a cruz. A cruz não aconteceu porque os discípulos foram fiéis. A cruz aconteceu porque Deus é gracioso. E algo ainda mais profundo aqui. Jesus diz: irei adiante de vocês para a Galileia. Porque a Galileia foi exatamente o lugar onde tudo tinha começado. Era o lugar onde foi o lugar onde Jesus chamou os seus discípulos. Foi lá onde eles deixaram as suas redes. Foi lá onde eles começaram a seguir a Jesus. E Jesus está dizendo: depois de tudo isso, nós vamos recomeçar. Porque o Senhor, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele restaura a nossa vida. Ele nos dá uma chance de recomeço, de uma nova caminhada, olhando não mais somente aquilo que falhamos, mas olhando aquilo que Ele nos ama, como Ele nos perdoa, como Ele nos restaura. Ele não apenas apaga o passado, mas Ele reconstrói a nossa caminhada. Ele não apenas nos recebe ou recebe pecadores de volta, mas Ele junta e os chama novamente para perto de si. Talvez seja por isso que os discípulos não compreenderam a beleza desse versículo. Eles ficaram tão presos na notícia do fracasso que nem sequer conseguiram entender essa parte que Jesus falou sobre isso, essa promessa de graça. Infelizmente, nós não somos muito diferentes deles também, nessa situação. Muitas vezes nós somos é muito mais fácil para nós enxergar os nossos pecados com mais clareza do que enxergarmos a misericórdia de Deus. É muito mais fácil a gente ouvir as acusações que muitas vezes vêm até nós do que a gente ouvir as promessas que o Senhor traz para nós. Muitas vezes nós lembramos da nossa queda, mas esquecemos da fidelidade do Senhor. Talvez exista entre nós pessoas exatamente assim, que chegaram carregando fracassos dos quais se envergonham, palavras que não deveriam ser ditas, pecados que têm se repetido constantemente, promessas que foram feitas e que já foram quebradas, momentos de covardia espiritual que era para testemunhar, mas acabaram não fazendo isso. Áreas da vida onde, olhando para trás, tudo o que consegue é enxergar que fugiram do Senhor. Mas esse texto nos lembra que o Evangelho não é a história de discípulos que nunca caíram.
É a história de um pastor que nunca abandona as suas ovelhas. É a história que mesmo antes de Pedro negar, antes mesmo dos discípulos fugirem, Jesus já havia marcado o reencontro. Porque a última palavra do povo de Deus nunca vai ser o fracasso, mas é a graça do Senhor. Nunca é aquilo que fizemos, mas é o que Cristo fez por nós. Mas se Jesus oferece uma promessa tão maravilhosa, por que os discípulos não conseguiram enxergar? E a resposta é simples. Porque existe algo no coração humano que nos impede de ouvir a graça. É a nossa própria autoconfiança. É acreditar que nós somos suficientes. E é exatamente o que a gente vai ver no versículo 29 até o 31. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhes disse: em verdade lhe digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Há algo muito revelador aqui na resposta de Pedro. Porque Jesus acabou de dizer 2 afirmações. A primeira é que todos iriam abandonar. A segunda é que depois da ressurreição, Jesus iria encontrar com eles na Galileia. Mas Pedro, ele não ouve a promessa, mas ele responde apenas ao diagnóstico, aquilo que Jesus tinha dito que iria acontecer. Ele ignora a palavra de esperança e se concentra a atenção naquilo que Jesus disse sobre ele. Vocês entendem isso? Percebem isso do texto? Quando Jesus disse que todos iriam fugir, Pedro já não queria mais ouvir o que Jesus estava dizendo. Ele só estava dizendo assim: Jesus está dizendo isso de mim, que eu vou lhe abandonar. E a resposta que Jesus diz que Pedro diz é: comigo será diferente. Pedro não está discordando apenas de uma previsão. Ele está discordando da avaliação que Jesus sabia e tinha visto do coração daqueles homens e do próprio Pedro. Jesus diz assim, é como se Jesus dissesse: olhe, vocês são mais frágeis do que imaginam. Ou então, Pedro, você é mais frágil do que imagina. E aí Pedro olha para Jesus e diz: não, Senhor, eu sou mais forte do que o Senhor pensa. E é isso que torna essa cena tão séria. Porque a autoconfiança em si mesmo, essa autoconfiança espiritual, não é apenas uma visão exagerada de nós mesmos, mas ela é uma divisão diminuída do próprio Mestre, do próprio Senhor, do próprio Cristo. É como se Pedro estivesse dizendo que, Senhor, o Senhor não sabe de tudo. Toda vez que confiamos excessivamente em nós mesmos, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. E perceba como o orgulho se torna sutil, se manifesta de uma forma sutil. Pedro, ele não está exaltando a si mesmo, ele começa se comparando aos outros. Ele diz assim: ainda que todos, em outras palavras, talvez eles, os outros podem até ser, o restante do grupo, eu não boto minha mão no fogo não, mas eu não vou fazer isso. Essa sempre foi uma das formas mais favoritas do orgulho se esconder. É ao invés de encarar a própria realidade e apontar os outros, é olhar para os outros, é dizer que os outros são fracos. Não necessariamente Pedro pensava que era perfeito, ou talvez nós não pensamos que somos perfeitos, e eu espero que ninguém pense isso, mas muitas vezes nós podemos pensar que nós somos melhores, mais firmes, mais maduros, mais comprometidos,
mais preparados, mais resistentes. Pedro não percebe que enquanto ele tenta se separar e se distinguir dos outros discípulos, ele já está se afastando deles. E isso é exatamente o contrário do Evangelho. Porque a graça, ela nos coloca no mesmo lugar. O que a gente mais encontra na palavra de Deus é que todos somos necessitados. Todos carecemos da graça. Todos somos dependentes do Senhor. Todos somos sustentados pela misericórdia de Deus. Por isso, Jesus responde com tanta precisão. E ele diz: em verdade lhes digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Isso é impressionante. Porque só assim para quebrar o coração tão orgulhoso como o do Pedro. Só assim para Pedro encarar a sua própria realidade e perceber de fato que ele carece do Senhor. A gente sabe um pouco da história do Pedro. Depois que tudo acontece, ele é um dos primeiros a voltar a pescar, a se distanciar do Senhor. E o próprio Senhor, com seu infinito amor, ele vai lá para restaurar o ministério de Pedro. Pedro aqui, ele conhecia as suas intenções. Mas Jesus, ele não só conhece as intenções de Pedro, mas ele conhece o coração de Pedro. Pedro conhece aquilo que ele desejava profundamente fazer. Pedro não queria de fato negar o Senhor ou fugir. Mas Jesus conhece aquilo que ele realmente fará. Porque é muito diferente o nosso querer e o nosso fazer muitas vezes. Não sei se só eu que passo por isso. Às vezes quero alguma coisa, mas quando vejo já estou fazendo aquilo que não gostaria. E aqui encontramos uma verdade muito importante para a vida cristã. Nós normalmente somos mal avaliadores de nós mesmos. Porque nós costumamos querer olhar para nós mesmos e olhar com compaixão, com misericórdia, com perdão, com graça. E normalmente, frequentemente, nós confundimos sinceridade com ter força espiritual. Confundimos a emoção com maturidade. E também, muitas vezes, confundimos convicção com perseverança. Pedro, ele era sincero, mas sinceridade, como a gente tem visto, não é suficiente para sustentar alguém na hora da tentação. Apenas a graça do Senhor consegue nos livrar da tentação, nos ajuda a fugir da tentação, a resistir o mal. E mesmo diante da advertência de Jesus, Pedro, ele não para por ali, ele insiste. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E Marcos acrescenta, e todos os outros diziam a mesma coisa. Todos diziam a mesma coisa. Ninguém ali parou um momento e dizia assim: ei, Pedro, será que Jesus, depois de tanta caminhada, a gente de fato pode afirmar algo contrário ao que ele está dizendo? Ninguém parou para refletir. Ninguém pergunta: Senhor, como isso vai acontecer? Como isso pode acontecer? Mas todos estão convencidos de que se conhecem melhor do que Jesus conhece eles. E a gente sabe o que aconteceu. Em poucas horas, todos fugiram, exatamente como Jesus tinha dito. Meus irmãos, existe uma diferença entre confiança em Cristo e confiança em nós mesmos. Confiança em nós mesmos produz presunção. Confiança em Cristo produz dependência. Normalmente, nós podemos diagnosticar o nosso coração quando nós afirmamos: eu consigo. Nós percebemos que nós estamos muitas vezes acreditando na nossa própria força. Quando afirmamos: eu consigo.
Mas o discípulo dependente, ele diz: se o Senhor não me sustentar, eu não permanecerei. A pessoa autoconfiante, ela olha para dentro. O discípulo dependente, ele olha para o alto. Ele olha para o Senhor. Ele olha para a palavra do Senhor. Ele olha para aquilo que o Senhor está dizendo ao seu coração e confia e obedece. A pessoa confiante, acredita que está segura por causa da sua firmeza. Porque faz isso, porque faz aquilo, ou então porque deixa de fazer determinado tipo de coisa. Mas o discípulo dependente sabe que está seguro por causa que Deus é fiel. Por causa da fidelidade de Deus. Por isso, uma das evidências da maturidade cristã não é alguém que fala constantemente sobre a sua própria força, sobre aquilo que faz ou deixa de fazer, mas é alguém que aprendeu a depender da graça diariamente. Alguém que sabe que precisa e necessita orar. Alguém que de fato sabe que precisa se deleitar na presença do Senhor. Alguém que reconhece a sua fraqueza. Alguém que busca, nem que seja poucas palavras, mas ler poucos versículos, ou então ler muito a palavra de Deus, mas ler ouvindo a voz de Deus. E se deleitando e meditando em obediência ao Senhor. É alguém que reconhece as suas fraquezas. Alguém que sabe que sem Cristo não consegue dar um único passo. Porque quanto mais, meus irmãos, crescermos na fé, nós devemos, consequentemente, menos confiar em nós mesmos e mais admirarmos a paciência, a misericórdia e a fidelidade do nosso Senhor. O crente maduro, ele olha para si mesmo e depende e sabe que tudo que é bom é graças ao Senhor. E sabe que diariamente necessita do Senhor. Irmãos, ao olhar para esse texto, nós podemos ver algo que naquela noite os discípulos eles estavam cheios de promessas. Pedro promete, os demais prometeram também, todos afirmaram que permaneceriam, todos acreditavam que seriam capazes, mas poucas horas depois, todas as promessas humanas elas foram quebradas. E curiosamente, é exatamente nesse contexto, um pouco antes, que Jesus tinha instituído a ceia. Por que isso? Porque a mesa do Senhor existe para pessoas exatamente como esses discípulos. Para pessoas que são falhas. Para pessoas que são pecadoras. Pessoas como Pedro. Pessoas que desobedecem ao Senhor, mas que encontram nele a graça, o perdão e a misericórdia. Para pessoas como os discípulos, para pessoas como nós. A ceia não é uma celebração da fidelidade, da nossa fidelidade. É uma celebração da fidelidade de Cristo. Nós não nos aproximamos da mesa porque nós conseguimos prometer tudo o que prometemos. Nós nos aproximamos porque nós não nos aproximamos porque nós somos fortes ou suficientes. Nós não nos aproximamos da mesa porque tivemos uma semana perfeita e agora eu posso participar. Nós não nos aproximamos mas nós nos aproximamos porque existe um Salvador que é perfeito, um Salvador maravilhoso. Porque existe um pastor que foi ferido pelas suas ovelhas. Porque existe um cordeiro que derramou o seu sangue sobre pecadores. Por pecadores. Porque existe um redentor que permaneceu firme, mesmo quando todos fugiram.
naquela noite, os discípulos ainda não entendiam isso. Eles ainda acreditavam que o principal problema era a sua capacidade de permanecer. Mas o verdadeiro problema daqueles homens era outro. Eles precisavam de alguém que permanecesse por eles. E é exatamente o que Jesus fez. É exatamente o que Jesus faz. A gente vai ver um pouco mais à frente, e a gente também viu em outros relatos, quando Jesus os chama para orar, eles dormem, mas Jesus continua. Enquanto os discípulos dormem, Cristo ora. Enquanto os discípulos fogem, Cristo permanece. Enquanto os discípulos negam, Cristo confessa a verdade diante daqueles homens. Enquanto os discípulos fracassam, Cristo obedece até a morte, e morte de cruz. Enquanto os discípulos mereciam a condenação, Ele assume o lugar deles na cruz. É por isso, meus irmãos, que nós podemos e devemos chegar diante da mesa do Senhor com reverência, mas também com muita alegria. Porque a mesa do Senhor, ela não anuncia o triunfo dos discípulos, ela anuncia o triunfo da graça de Deus. E talvez hoje, você que está aqui possa estar vendo mais claramente as suas fraquezas do que o Senhor que está presente aqui. Talvez você esteja consciente das suas lutas, dos seus pecados, dos seus medos, dos seus fracassos. Talvez ao olhar a nossa própria vida, a gente de fato se pareça mais com Pedro do que a gente gostaria. O convite da mesa do Senhor é olhar assim para dentro de nós e se examinar. Se amamos profundamente o Senhor e se entendemos verdadeiramente a graça. Mas também é um convite a olhar menos para o que eu posso fazer e olhar para aquilo que Cristo fez. Porque aquilo que nós fazemos jamais vai ser suficiente para nos dar verdadeira vida. Somente aquilo que Cristo faz, porque Ele cumpre toda a Escritura. Por isso, meus irmãos, nossa esperança não está na nossa capacidade de segui-lo perfeitamente. Nossa esperança está naquele que nos amou até o fim. E é importante a gente guardar isso no nosso coração. Porque muitas vezes nós pintamos uma vida cristã sem a verdade do dia a dia. Porque a vida cristã, ela não é sempre de vitória. Muitas vezes fracassamos, não fazemos aquilo que o Senhor quer, nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não olhamos e nos maravilhamos no Senhor Jesus, nós não temos como nosso alicerce, ou como sendo o centro da nossa verdadeira alegria, aquilo que Cristo fez por nós e as suas maravilhas. Muitas vezes nós esquecemos dessas verdades preciosas. Por isso que esse texto é tão importante para nós. Para que a gente possa olhar para nós e a gente deixe de viver uma vida cristã cheia de promessas que nós não somos capazes de cumprir. Mas que a gente viva a vida cristã com sinceridade, mas também com integridade. Caminhando com Cristo, vivendo pela graça do Senhor, para a glória do Senhor. Um caminho estreito, mas um caminho com companhia. Nós não estamos sozinhos. Por isso, essa noite é o convite para que a gente também possa olhar a nossa vida com verdade. Para que a gente possa olhar e perceber
que nós precisamos muito do Senhor Jesus. Que Ele tome conta da nossa vida. Que Ele nos ajude a abandonar aquilo que não agrada a Ele. Que Ele seja o centro da nossa existência. Que a gente ame ao Senhor não somente com sinceridade, mas com toda a nossa vida. E que a gente viva para Ele. Que a gente glorifique a Ele. Essas verdades, o Senhor me confronta essa noite, me confronta há já um bom tempo. E uma das vezes que o Senhor me confrontou, uma música me veio à mente. E muitas vezes é uma música que nós cantamos e que uma vez eu fui confrontado se eu deveria cantar essa música. Porque ela diz assim, que eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. E eu fiquei me perguntando sobre essa música. E, Senhor, de fato, eu te adoro em todas as circunstâncias. E essa música tem sido, ao invés de eu olhar para ela e olhar somente a minha insuficiência de poder adorar o Senhor totalmente como Ele merece ou em todo o tempo, essa música me faz ir para Ele, mesmo nos momentos que eu acredito que eu estou distante dEle. Porque adorar em toda circunstância é inclusive quando nós achamos que estamos mais distantes. Adorar em toda circunstância é quando a gente sabe que pecou e a gente não tem para onde correr. Adorar em toda circunstância é quando as coisas vão bem. E aí nós adoramos com muita alegria. Então, meu irmão, essa noite é que a gente adore o Senhor em toda circunstância. Busque ao Senhor, ame o Senhor. Ele nos conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. E ainda assim, Ele nos chamou essa noite para poder ouvirmos a sua preciosa palavra e para nos lembrar do tão grande amor que Ele nos amou, a ponto de se entregar por nós. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos por esse infinito amor que o Senhor nos amou. Que assim, ó Deus, como os seus discípulos falharam, nós também, como os teus discípulos, também falhamos. Nós pecamos contra ti. Muitas vezes diariamente. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua misericórdia nos alcança, porque o teu perdão nos preenche, porque a tua graça nos sustenta, porque a tua fidelidade, ó Deus, é que nos faz sermos teu povo, sermos chamados de teus filhos, sermos rebanho do teu pastoreio. Muito obrigado, ó Deus, por ser o nosso pastor, por cuidar da gente de uma forma tão maravilhosa, de uma forma que nem nós mesmos conseguiríamos cuidar. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua caminhando conosco diariamente, continua nos trazendo para perto, continua nos chamando à adoração, continua nos chamando a estar diante do Senhor, exatamente como nós estamos. Se estamos bem, se estamos mal, se pecamos, se não pecamos, o Senhor quer que te busquemos. Por isso, ó Deus, eu te peço, nos lembra dessas verdades nos dias difíceis. Nos lembra dessas verdades quando nós nos sentimos incapazes de ser amados. Nos lembra dessa verdade quando o nosso coração ansioso quer nos alcançar ou nos sabotar. Nos lembra dessa verdade quando as coisas não estiverem indo muito bem. Nos lembra, Deus, que nós estamos aqui não por nós mesmos, mas porque tudo é sobre o Senhor. Tudo é pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor.
pela tua fidelidade, pela tua bondade. Muito obrigado, Deus, por poder ser parte do teu povo. Continua, Deus, cuidando de nós e edificando as nossas vidas, para que sejamos um corpo bem ajustado, que glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.